ter a sua companhia aqui na nossa conversa de hoje. Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numas leituras que tocam num ponto-chave, né? Quem a gente diz que Jesus é. Exato! E mais ainda, como a gente reage quando o plano dele parece, sei lá, diferente do que a gente esperava. Isso. Será que a gente é rocha firme na fé ou vira mais uma pedra de tropeço? Vamos dar uma olhada nas leituras da liturgia católica de hoje, 7 de agosto. Isso. Começando lá no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 20. Ah, a história de Meribá. Essa mesma. O povo está no deserto, em Cádiz, sem água. E aí começa, a reclamação contra Moisés, contra Arão. O famoso por que nos tiraram do Egito? Clássico. Pois é. Aí Deus intervém, dá uma ordem bem específica para Moisés. Fale com a rocha. Só falar. Mas não é o que ele faz, né? Não, Moisés tá frustrado. Chama o povo de rebelde e, em vez de falar, ele bate na rocha com a vara. 2 vezes. E a água sai. Mas tem consequência. E que consequência? Deus fala que, por causa dessa falta de fé e por não terem manifestado a santidade dele ali na frente de todo mundo, nem Moisés nem Arão vão entrar na Terra Prometida. Pesado. Muito pesado. Mostra como um momento de impaciência, de desconfiança pode custar caro. E essa memória fica ecoando, né, sabe? No Salmo Responsorial, o 94. Ah, sim. Vindes o temos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Começa assim super pra cima, mas logo vem o refrão, que é um alerta. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. É um chamado direto pra gente não repetir a história, né? Pra não ser teimoso, pra não endurecer o coração como aconteceu lá no deserto. Exatamente. E essa tensão toda entre crer e duvidar, entre ser rocha e tropeçar, chega num ponto altíssimo no Evangelho. Mateus 16. Aquele momento em Cesaré de Filipe. Jesus pergunta primeiro o que o povo anda dizendo sobre ele. E vem as respostas. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Aquele boca a boca, né? Mas aí Jesus vai direto ao ponto, para os discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Silêncio na sala. E aí Simão Pedro, ele solta. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uau! Uma confissão de fé poderosíssima. E Jesus confirma na hora. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Veio do alto mesmo. E é nesse momento que vem a instituição. E eu te declaro, tu és Pedro, Kefa, rocha, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Incrível. Ele se torna a pedra fundamental, visível da igreja. Recebe as chaves do reino. O poder de ligar e desligar. Parece o auge para Pedro, né? Total. Você pensa, pronto, esse aí tá firme como uma rocha. Só que não, né? Logo em seguida... Vem a virada. E Jesus começa a falar do que precisa acontecer com ele. Sofrimento, morte em Jerusalém, ressurreição. O pacote completo. E Pedro... Aquele mesmo Pedro da confissão inspirada. Ele chama Jesus de canto e repreende. Deus não permita tal coisa, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Querendo proteger Jesus do próprio plano de Deus. E a resposta de Jesus é dura demais. Duríssima. Vai pra longe de mim, Satanás. Tu és pra mim uma pedra de tropeço porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Chocante. A mesma pessoa que ele acabou de chamar de rocha agora é Satanás, pedra de tropeço. Como assim? É aí que a gente conecta tudo, eu acho. A rocha que salva é Cristo, a fonte da água viva lá em Números e no Salmo. Pedro é a rocha sobre a qual a igreja se apoia, pela fé que confessou. Mas ele também mostra essa fragilidade humana absurda. Exato, Moisés erra pela raiva, o povo murmura pela sede e Pedro, logo depois da maior revelação, tropeça feio porque não aceita a cruz, não entende o caminho de Deus. A rocha da fé vira pedra de tropeço rapidinho quando a lógica é só humana. Isso joga a pergunta direto pra gente, né? Como é que a gente lida com as dificuldades, quando a vida dá errado, quando Deus parece pedir algo que dói? A gente murmura como em Meriba, reclama, ou tenta, mesmo sem entender tudo, se agarrar nele,
na rocha da salvação, quem Jesus é para a gente na prática. Quando o calo aperta. É fácil confessar na teoria, né? Mas e na hora do vamos ver? Pensa numa situação, sei lá, um jovem super dedicado num projeto, num emprego, e de repente tudo desmorona. A porta fecha. A primeira reação é quase sempre, por quê? Deus não é justo. Questionar, ficar revoltado. Sim, mas aí talvez um momento de mais calma, de oração, a pessoa começa a pensar, ok, isso aqui doeu, mas será que Deus não está querendo me mostrar outra coisa? Um outro caminho? Algo que eu não via antes? É sair do pensar as coisas dos homens, o sucesso, o plano perfeito, e tentar buscar as coisas de Deus, a perspectiva dele, mesmo que seja difícil. E a igreja ensina sobre isso. O Catecismo, por exemplo, no número 881, fala justamente que Cristo escolheu Pedro para ser essa rocha, para garantir a firmeza da fé da igreja através dos tempos. Mas, ao mesmo tempo, essa bronca de Jesus em Pedro, pensa as coisas dos homens, ecoa sempre. Com certeza, é um chamado constante para a gente alinhar a nossa cabeça, nosso coração, com o jeito de Deus pensar e agir. É como diz em outro lugar, né? Pegar a própria cruz para seguir Jesus. Não dá para ser discípulo sem isso. Então, resumindo a mensagem de hoje. Primeiro, é afirmar com força. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, nossa rocha. Ponto. Segundo, é pedir a graça de uma fé que confia, que obedece, mesmo quando a gente não entende nada, sabe? E valorizar a igreja, né? Com todas as suas fragilidades humanas, como a de Pedro, de Moisés, as nossas, mas sabendo que ela é fundada por Cristo sobre essa rocha e sustentada pela graça. E por fim, essa conversão do pensamento. Buscar enxergar as coisas com os olhos de Deus, não só com os nossos. Especialmente na dificuldade, na cruz. O desafio, então, é esse. Sermos rochas firmes na fé. Pela graça de Deus, claro. Com o coração aberto para ouvir a voz dele hoje. Sem fechar como em Meriba. E sem virar pedra de tropeço para nós mesmos ou para os outros, por rejeitar o caminho dele. Fica aí a dica para a semana. Que tal pegar uma situação que normalmente te faria reclamar e conscientemente trocar por uma oração de confiança? Ou simplesmente se perguntar, Jesus, hoje, quem tu eles para mim? Uma boa reflexão. Que essa busca nos fortaleça na caminhada. Amém. Continuemos juntos buscando conhecer mais a nossa fé. Até a próxima conversa. Até lá!